Olá, tudo bem? Meu nome é Cléris Amorim, sou advogado e também sou diretor do Instituto Anjô BR, que é uma entidade que lida com refugiados, capacitando e também capacitando instituições que queiram lidar com a questão migratória. Eu gostaria de passar alguns conceitos nesse vídeo, porque algumas pessoas fazem alguns questionamentos, têm algumas dúvidas. Eu acredito que através desse vídeo será bastante interessante, né? Estar passando essas informações. A primeira dúvida é: o que é refugiado? Bem, refugiado é uma pessoa que está fora, né, do seu país natal devido a fundados temores de perseguição. Ou seja, o refugiado ele não quer ser refugiado, ele nunca quis ser refugiado, muito pelo contrário. Mas ele está numa situação, numa condição de perigo e por isso ele resolve sair do seu país, né? E quais seriam esses motivos, né? Exemplo, questões de perseguição religiosa, conflitos armados, questões de raça, nacionalidade, grupo social ou mesmo uma opinião política, como também uma imposição de violação generalizada dos direitos humanos. Então, é uma situação, né, muito delicada, né, a situação do refugiado. Quando eles chegam aqui, eles chegam, a grande maioria, né, com traumas, com escassez econômica, enfim, praticamente sem nada. Muitos chegam, quando chegam numa situação, né, em que os pais ficaram naquele país, o marido ou a esposa, enfim. Realmente é uma situação delicada e triste, né, para essas pessoas. E a outra pergunta é: o que seria deslocamento, né, o deslocado interno? O deslocado interno são pessoas que estão deslocadas dentro do seu próprio país pelos mesmos motivos, né, de um refugiado, mas que não atravessam uma fronteira internacional. Ou seja, eles ficam naquele país, mas não têm condições de atravessar, justamente por dificuldades, sejam naturais ou mesmo do próprio governo, que não deixam eles passarem, tá? E nesse caso, né, eles estão numa situação também de grande vulnerabilidade. E o que é o solicitante de refúgio? Né? Também é uma pergunta bem corriqueira, que seria o solicitante. O solicitante é aquele que faz a solicitação de refúgio, né? É alguém que solicita às autoridades competentes para ser reconhecido como refugiado, mas ainda não teve seu pedido avaliado definitivamente pelo sistema daquele país de proteção ao refugiado. Então, esse é o solicitante. Ele fica na espera, né, da declaração, da resposta daquele país, daquele sistema de proteção, até conseguir o título jurídico de refugiado. E o que seria a apátrida? A apátrida também é uma situação muito delicada, né? Uma situação difícil que a pessoa se encontra, e são aqueles que não têm nacionalidade reconhecida por nenhum país. O apátrida ocorre, no caso, a apatridia, né? Ocorre por várias razões, como discriminação contra minorias na legislação nacional, a falha em reconhecer aos residentes, né, daquele país os direitos, né? Enfim, muitas vezes essas pessoas, quando se deslocam, né, para um outro país e quando não tem uma nacionalidade reconhecida, eles não têm muitas vezes acesso aos direitos, inclusive aos direitos mais básicos, tá? E o que é o retornado? O retornado, no caso, é um refugiado ou solicitante de refúgio que simplesmente volta, né, de forma voluntária para o seu país de origem. Então, o
retornado é aquela pessoa que por algum motivo resolve retornar ao seu país, no caso, o seu país natal, tá bom? Espero que essas explicações tenham sido válidas para você e certamente nas próximas semanas ou dias estarei fazendo novos vídeos a respeito do direito migratório e também dos direitos refugiados. Até lá!